Urgente, gravíssimo, para o que você tá fazendo, porque Moraes põe tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, faz novas buscas e apreensões, faz outras duas coisas cruéis que são inacreditáveis e impacta as eleições, completamente sem limites. Nós acordamos hoje com essa notícia inacreditável de uma nova operação da Polícia Federal nessa manhã contra Jair Bolsonaro e dessa vez Alexandre de Moraes surtou de vez. Eu vou mostrar para você agora os 3 pontos mais importantes para você entender o que está acontecendo. Primeiro, o que Moraes disse na decisão contra Bolsonaro. Segundo, eu vou mostrar para você uma restrição cruel que ele impôs contra Bolsonaro que interfere na família, algo sagrado, tornando essa decisão não só ilegal, também imoral. E por fim, eu vou mostrar para você outra medida cruel que viola nossos direitos humanos mais básicos que nem Lula sofreu na Lava Jato. E no final vou trazer um plus, um extra, um insight de aonde Moraes quer chegar com isso tudo e isso vai te arrepiar, porque impacta o nosso futuro. Você vai ver que o Moraes mais do que dobrou a aposta, ele quintuplicou a aposta, ele chutou o balde, chutou o pau da barraca, ele barbarizou nas ilegalidades e na própria imoralidade, ferindo os limites de todos aqueles que entendem que o Estado não pode ultrapassar certos limites, ele simplesmente acabou, explodiu com esses limites. Bora lá então com a coluna da Mônica Bergamo, que foi quem mais trouxe informações sobre a fundamentação da decisão do Moraes, que foi dada depois de uma representação da PF e de parecer favorável da PGR. Acompanha aí, ó. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e tem iniciativas que caracterizam os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Ministros da corte já desconfiavam e tiveram indícios de que Bolsonaro se preparava para fugir do Brasil, pedindo asilo político a Donald Trump nos Estados Unidos. Como assim? Como assim? A própria PGR e o próprio Alexandre de Moraes já tinham reconhecido que Eduardo Bolsonaro não estava cometendo crime nenhum ao denunciar os abusos do Supremo lá nos Estados Unidos. Eles reconheceram que era liberdade de expressão, exercício de mandato parlamentar, tinham arquivado a investigação. Aí o que mudou foi que a Casa Branca e Washington passaram efetivamente a ameaçar com punições reais. Antes, o Supremo achava, não, é só espuma, não vai acontecer nada. Aí, quando a Casa Branca passou a efetivamente colocar suas mangas de fora, mostrar que ia agir, que não era a bravata dos Bolsonaros, foi só isso, e aí o STF se desesperou. Instauraram inquérito contra Eduardo Bolsonaro, e agora impõe restrições ao pai. Só que nada do que os Bolsonaros estão fazendo é crime, nada é ilegal. E o que torna isso tudo mais surreal é que essa operação acontece um dia, gente. Um dia depois do Trump mandar uma carta assinada para o Bolsonaro ontem. Olha o que disse o Trump na carta. Manifestei veementemente a minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política de tarifas. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar adversários políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto. Ou seja, Trump deixou claro, o tarifaço é por conta da perseguição judicial, dos abusos do STF, e aí o que acontece no dia seguinte à carta? Moraes barbariza contra Bolsonaro, usa o discurso de Lula de que Bolsonaro ataca a soberania, faz novas buscas, manda colocar tornozeleira eletrônica nele e faz mais 2 medidas cruéis que eu vou te contar agora. Agora, se o Trump faz esse aviso e aí vai o Moraes e dobra, quintuplica a aposta, chuta o pau da barraca, o que vai vir sobre nós? Mais tarifas, mais altas? Punições ao Brasil, aquela investigação dos Estados Unidos? Eles estão cutucando onça com vara curta e os males que virão a partir da atuação dos Estados Unidos contra o Brasil são de responsabilidade clara, inafastável de Alexandre de Moraes. Vamos agora para o segundo ponto e para o terceiro, para ver quais foram as medidas cruéis que o Moraes impôs a Bolsonaro, ultrapassando qualquer limite. Olha só, dá uma olhadinha aqui comigo. Bolsonaro foi ainda proibido pelo magistrado de acessar redes sociais e de falar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Presta atenção nisso aí, gente. Essa medida de impedir o Bolsonaro de falar com Eduardo Bolsonaro, seu filho, é mais do que ilegal. Ela é imoral. Ela ultrapassa a linha do que o Estado pode e não pode fazer.
O Estado tem limites, ele não é uma panaceia, ele não é sobre os indivíduos, ele existe para proteger os direitos individuais, não é ele o estabelecedor dos direitos individuais, ele tem que respeitar os nossos direitos. O Estado não pode fazer isso, ele não pode cruzar essa linha, não pode violar a família, que é sagrada. Se isso for permitido, isso que o Moraes está fazendo, o que impede daqui para frente que o Estado tire os nossos filhos, doutrine nossos filhos, faça uma lavagem cerebral em cima deles, ensine a eles o que o Estado quiser, como a gente viu acontecer em ditaduras comunistas? Pensando bem, gente, pensando bem, depois dessa decisão aí do Moraes de hoje, ditadura pode ser até um termo fraco para definir o que está acontecendo no Brasil. São pai e filho. Moraes, pai e filho. Isso é ilegal, é inconstitucional, é imoral, é desumano. É coisa de gente sem limites. É a mesma coisa de impedir o marido de se comunicar com a esposa. Isso não existe. Essa medida do Moraes violenta qualquer tipo de visão sobre o que o Estado é e os seus limites, seja a visão liberal, seja a visão católica, seja a visão protestante. Se nós permitirmos que o Moraes impeça um pai de falar com o filho, ele pode tirar os seus filhos de você se ele quiser. Não tem mais limite, é só mudar a justificativa. O Estado vai tirar o seu filho, criança, e vai dizer que, veja bem, é pro bem dela, porque não tem mais limite. Que país é esse em que nós estamos nos tornando? E não foi só isso, gente. O Bolsonaro foi ainda proibido de acessar e de usar as redes sociais. Isso é inacreditável. Nem o Lula, durante a Lava Jato, foi proibido de usar redes sociais. Aliás, ele não foi nem proibido de dar entrevistas, nem quando o Lula já estava condenado, cumprindo pena na Polícia Federal aqui em Curitiba. Nem condenado na prisão, porque na prisão o que aconteceu foi que o STF liberou as entrevistas de Lula. O próprio STF que hoje proíbe o Bolsonaro de ter contato com as pessoas. Lula deu entrevista para Folha, para Mônica Bergamo, para vários outros veículos de dentro da prisão. Isso aqui, gente, que a gente tá vendo, é censura pura e simples. E censura prévia, porque você não sabe nem o que o Bolsonaro vai dizer. Censura prévia é proibida pela Constituição. Lembre que Bolsonaro não tá nem na prisão. Então, é 10 vezes pior do que poderia ser se ele já tivesse preso. Mas mesmo preso, Lula não foi proibido de falar. E isso, lembre, gente, lembre. Um dia depois do Trump dizer que o Brasil vive um regime de censura. E agora eu vou dar um plus para vocês, um insight sobre tudo isso. Por que o Moraes está fazendo isso agora? Por duas razões. Primeiro, porque ele está entendendo que Bolsonaro está em um momento de fraqueza, por conta da insatisfação que o tarifaço de Trump causa na população em geral e no setor produtivo e empresarial. Contudo, isso é relativo, porque Bolsonaro, de outro lado, ele está sendo apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, que está fazendo repetidos gestos de apoio a Bolsonaro. E isso é contrário à fraqueza. Em segundo lugar, porque Moraes está em guerra com o Bolsonaro e quer diminuir o poder de Bolsonaro de movimentar seus apoiadores, de chamar manifestações, de indignar a população. E se ele tira a voz de Bolsonaro, ele interfere nas eleições de 2026 e tira a capacidade de Bolsonaro de apoiar outro nome da direita. Diminui a chance da direita ganhar as eleições. Ele está derrubando o maior cabo eleitoral do Brasil. Ele diminui a chance de Bolsonaro fazer senadores, que é o que Moraes mais teme. Se eu te ajudei a entender esses absurdos que estão acontecendo e você acha tudo isso muito grave, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, curte o conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada por aqui, que a qualquer momento eu venho com mais novidades.